Então, gente, como prometi pra vocês, né, eu venho aqui falar um pouquinho da transformação que aconteceu na minha vida depois que eu participei do Método CIS. Na verdade, foi um divisor de água na minha vida. E por isso eu falo também do CIS, por isso falar da Febre CIS, do Método CIS, por isso que no meu Instagram o CIS, né, tem como sobrenome, porque foi realmente transformador. E quando eu decidi fazer o Método CIS, né, eu fui fazer por conhecimento teórico, fui para tentar, né, ter algum conhecimento que eu pudesse usar depois. Eu nunca imaginei que eu estaria diante da grande chave, né, que transformaria a minha vida. Então, para falar um pouquinho disso para vocês, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês como foi o meu antes Método CIS, para que vocês entendam o tamanho da transformação. Então, eu me divorciei e aí foi um divórcio muito difícil, porque eu precisei abrir mão dos meus bens, abrir mão daquilo que eu acreditava que eu tivesse direito e que o meu ex-marido dizia que eu não tinha, né? Então foi a única forma dele me dar o divórcio. Depois eu perdi meu emprego. Depois eu descobri que a minha filha era portadora de epilepsia e foi muito difícil porque foram sucessivas perdas, né, pra mim. Mas eu me achava uma mulher muito forte, muito lutadora, muito valente. E aí eu acreditava que nada estivesse me abalando. Mesmo eu tendo ido no médico, né, e o meu cardiologista ter me dito que eu precisava de acompanhamento psicológico porque eu estava com síndrome do pânico, né, depressão, transtorno de ansiedade. Eu disse, conversa fiada. Isso, eu sou muito forte. E aí foi que quando eu perdi o emprego, né, que foi um baque muito forte, e eu tinha feito um concurso, faziam 4 anos que eu esperava ser chamada, não fui chamada, entrei na justiça, né, porque eu provei que tinham 15 pessoas contratadas no meu lugar. E o desembargador disse que infelizmente o tribunal não tinha dinheiro para contratar. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não vou ficar nessa situação aqui, uma cidade de interior, minhas filhas precisam, né, que eu trabalhe, precisam que eu consiga algo. E aqui eu não vou conseguir, aqui já deu. Então foi que eu peguei meus filhos, coloquei dentro do carro e decidi vir para Pernambuco, né, dirigi 1.200 quilômetros, passei 2 dias na estrada com eles até chegar aqui. Né? Falei com a minha mãe biológica, que eu fui criada sempre pela minha mãe drasta, né? E não tinha muito contato assim com a minha mãe biológica, mas falei com ela. Ela disse que eu podia vir ficar na casa dela, lá em Aldeia. E aí eu vim, né, com meus 3 filhos para casa da minha mãe. Não foi fácil essa convivência. Né, agravou ainda mais o problema de saúde da minha filha, porque minha mãe não entendia pelo que ela estava passando, né, uma adolescente que descobriu que tinha, né, essa doença que limitava tanto ela. E a minha filha, depois de ter passado pelo divórcio, né, dos pais dela, depois de ter descoberto essa doença, depois de ter mudado de cidade, de estado, de escola, de amigos, entrou em uma profunda depressão. E como eu não tinha renda, era muito difícil, né? A pensão não dava, e às vezes o pai mandava, às vezes não mandava, às vezes mandava com atraso, enfim. E eu tinha que me virar. Foi aí que uma amiga da minha mãe, né, que minha mãe já tinha trabalhado com ela, disse que estava desesperada porque estava enfrentando muito problema no condomínio onde ela era síndica. E estava precisando de alguém lá, e teve um dia que o porteiro ele bateu nos carros lá do pessoal, em carros caros, e ela desesperada, e eu disse, não, eu fico, pode deixar aqui que eu fico, até você conseguir uma pessoa, eu fico, porque eu precisava de dinheiro para tratar a minha filha. E aí fui trabalhar na portaria desse condomínio,
Trabalhei alguns meses lá, até que fiquei como encarregada, né? Como encarregada do condomínio, enfim, inteiro, né? E aí, mas não dava pra pagar, porque minha filha precisava de tratamento psicológico, psiquiátrico e também de uma neurologista. Mas eu tinha que escolher, ou eu pagava o psicólogo, o psiquiatra, ou eu pagava o neuro. Então eu optei, né, por pagar o psicólogo e orar e pedir a Deus para que ela não tivesse nenhuma crise convulsiva, para que ela não tivesse nada, porque eu não tinha condição de tratar. E mês após mês eu via minha filha ali passando mal e se afundando na depressão, se automutilando. E cada vez pior, até que um neuro chegou pra mim e disse, olha, ela tá no estado de depressão muito profunda, os tratamentos não estão dando conta e ela não pode mais ficar nem um minuto sozinha. E eu desesperada, sem saber a quem recorrer, né? Foi que uma amiga me falou, amiga, se tu pudesse pagar um coach, ia te ajudar muito, até mesmo para passar um concurso, enfim. E foi aí que eu comecei, né? Quando a mente, quando você dá o comando para ela começa a te mostrar várias possibilidades. Eu comecei a ver novela que tinha coach, formação com coach. Comecei a ver o Paulo Vieira na minha frente todo dia. Eu vinha de casa para o trabalho, vi um ônibus na minha frente com o nome Método CIS. E aí eu falei com a minha mãe, consegui, né, o cartão com ela e paguei a minha inscrição do Método CIS. E aí eu fui lá para tentar, sei lá, mais um conhecimento teórico, algo que me pudesse, né, alavancar minha carreira, não sei. Fui lá para conhecer esse método maravilhoso e fui super descrente, sabe? Eu dizia, esse cara é um charlatão, que negócio de mudar a vida, parece aquelas propagandas da Polishop, que é uma frigideira, muda a tua vida. Ai, mudou a minha vida, não muda uma frigideira, não muda a vida de ninguém. Mas eu me comprometi, eu disse, tudo que esse cara mandar fazer, eu vou fazer. Tudo que esse cara disser que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E aí foi assim. Eu não sabia que eu sabia que minha vida não estava boa, mas eu não sabia, assim, o nível, né? Porque as coisas iam acontecendo, eu ia vivendo, eu ia fazendo, e ali eu ia sobrevivendo. E foi que lá no Método CIS, eu vi que eu não era quem eu pensava que era, eu não era quem as pessoas diziam ou acreditavam que eu era os meus resultados. E quando eu olhei para o meu mais, e eu vi todos os meus resultados ali, as fichas começaram a cair e eu pude perceber, né? Eu pude, como um filme passando na minha frente, como eu me auto-sabotava por causa das minhas crenças, quanto eu sabotei o meu casamento por causa das crenças das minhas mães, né? Da minha mãe biológica, da minha mãe de criação, o quanto eu vinha repetindo padrões negativos por achar que ser lutadora, ser guerreira era um predicado positivo e na verdade não é, né? Porque lutadora vive de luta, guerreira vive de guerra, e entre uma guerra e outra, agora os meus filhos estavam metidos dentro dessa guerra que eu iniciei e eu não sabia nem porquê. E foi ali que eu pude começar, né, a reprogramar a minha vida. E a partir daquelas técnicas, daquelas ferramentas que eu vivi, aquela imersão profunda, já nos primeiros dias, quando eu voltava para casa, né, aquele período que eu ficava com os meus filhos, já era diferente. Então eu comecei a amar diferente, eu comecei a me portar diferente, comecei a entender o perfil de comportamento dos meus filhos, das pessoas que conviviam comigo. E foi aí que realmente a minha vida começou a ser mudada, a ser transformada. Eu pude perdoar os meus pais, eu pude perdoar o meu ex-marido, para poder seguir em frente, entende? E aí foi onde tudo, sabe, as coisas começaram a se encaixar. E ao invés de ser aquela pessoa que sempre recomeçava, sabe, que vivia caindo, levantando, sacudindo a poeira, dando a volta por cima, só que eu dava a volta por cima e depois eu caía novamente. Então foi aí que eu comecei a planejar a minha vida progressivamente. Entender que para você ser forte, para você vencer, você não precisa viver de recomeços, de iniciar e de recomeçar. Você pode sim, sabe, programar a tua mente para você ter decisões mais assertivas,
para você ter emoções inteligentes que te fazem ter resultados positivos, sabe? Que existem guerras, existem brigas que não vale a pena você entrar e que você pode sim, né, ter uma vida melhor. E eu garanto a vocês, gente, que depois de tudo isso, na minha vida tem paz. Eu comecei a trabalhar como coach, fiz a formação em coach, né? Então, assim, 3 meses depois, eu já estava ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava como professora. A minha filha, 6 meses, né, após eu ter feito a minha formação em coach, ela já tinha recebido alta do neuro. E também eu pude, né, do neuro não, do psiquiatra, eu também pude pagar, né, por todo o tratamento da minha filha. Hoje ela tem plano de saúde. Hoje a gente tem paz, né? E eu pude, minha filha ficou internada 21 dias e eu pude ficar 21 dias sem trabalhar e dar toda a assistência, tudo que minha filha precisava, que meus filhos precisavam, né, durante esse período, graças, né, ao método CIS, graças à FebraCIS, graças a essa metodologia, né, que eu tenho certeza que foi provisão de Deus na minha vida.